Boa noite, meus amados irmãos, com a graça e com a paz do Senhor Jesus, para mais um momento de meditação na palavra de Deus, que sejam agradáveis as palavras dos lábios, o meditar no coração, na presença do Senhor. Possamos compartilhar esse pão que alimenta a nossa alma e assim o meu irmão e a minha irmã sejam alimentados com essa palavra que tem alimentado o meu coração. No domingo que nós estamos dedicando à necessidade de ensinar, falamos no vídeo anterior, em Deuteronômio 6, a importância de ensinar para os filhos é fundamental, é meio de graça, é caminho de Deus, para que a gente tenha uma geração abençoada, para que a gente deixe um legado para as futuras gerações, os louvores do Senhor. E neste vídeo eu quero falar sobre o ensino de Jesus com relação aos seus discípulos. Nosso tema é como Jesus ensinou seus discípulos. O texto que queremos ler é em João, capítulo 15, o verso 12 ao 17, que diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus é o fim da lei, Jesus é a revelação, é a mostragem de Deus, é a materialização de Deus, Deus que se fez carne e que viveu, e é a mesma coisa que está dizendo assim, o homem perfeito deve viver como Jesus viveu. Ele se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, não o seu vexame, até na sua morte, no seu estado de humilhação. Por isso, ele tem autoridade de ensinar e ele nos chama na condição de discípulos para sermos discipuladores. Agora, para eu discipular, eu preciso ser discipulado por ele. Ele é a base do meu ensino. E nós vamos direto ao ponto, entender de como Jesus ensinou seus discípulos. Em primeiro lugar, ensinou sendo exemplo. Sendo exemplo. E o texto que queremos ler lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5 até o 11. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O que ele espera de cada um de nós, como seus discípulos, é que a gente tenha o sentimento dele. Então, a primeira coisa que precisamos entender do ensino de Jesus, antes dele dizer qualquer coisa e mostrar qualquer coisa, ele é o eu sou, é referência, através do seu exemplo. Então, a primeira coisa que a gente quer destacar aqui, ele sendo exemplo, são as suas qualidades inerentes, suas qualidades implícitas. Ele mesmo, o que ele fala de si mesmo? Eu sou manso e humilde de coração. Por isso que ele diz assim, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Homem manso. Moisés, lá no Velho Testamento, é o exemplo de um ensinador. Diz assim, o Moisés, o varão mais manso da terra, que aponta para Cristo. O ensinador tem como característica de Cristo a mansidão.
a tranquilidade. Jesus nunca usou do expediente da violência para ensinar. Ele não veio gritar nas praças. Ele não veio criar hostilidade entre as pessoas. Ele veio salvar, buscar salvar perdido, sendo o exemplo. E Paulo diz nesta carta para a igreja de Colossos que eles deviam ter o mesmo sentimento de Cristo, ou seja, o mesmo perfil, a mesma vibe, a mesma força. Isto deve ser um padrão universal. Quem é de Jesus é manso e humilde de coração, que se esvazia, como diz o texto. Ele, sendo Deus, se esvaziou, não usou o expediente do poder. Ora, o padrão do mundo é esse. Hoje, para você manter pessoas sob seu controle, você usa o poder, a força, a lei, a rigidez, os argumentos fortíssimos. Jesus usou a humildade e a mansidão. Tanto é que ele não conseguiu grandes auditórios, só quando ele multiplicava os pães, por exemplo. Mas ele ganhou o mundo. Ele venceu o mundo. Eles que nós vencemos o mundo. Agora, como é que eu sou o exemplo? Aí é que está, porque quando ele ensina os discípulos a renunciar a tudo, a negar-se a si mesmo, a tomar a cruz e segui-lo, ele tem um foco muito definido. Isto não é um exibicionismo espiritual de jeito nenhum, isso não é trejeito. Quando ele fala da necessidade da renúncia, do esvaziamento, da negação do ego inflado, dessa coisa toda, é para que a gente chegue no nível dele. Porque ele renunciou ao céu. Porque ele, sendo Deus, não usou com usurpação ser igual a Deus, ele se esvaziou, assumiu a forma de homem, de servo e foi à morte até a morte de cruz. E esse é o princípio. E esta é a base de ensino, esta é a sede, é o RH do ensino do povo de Deus, sendo exemplo, como Jesus foi exemplo por discípulo. E como ele nos deu exemplo e que ele vai dizer para nós, para que a gente possa amar o Senhor com todo o coração. Nós somos amigos dele se a gente fizer o que ele manda. Esse é o ponto. Portanto, meus amados irmãos, o texto de Filipenses é muito claro com relação ao ensino de Jesus. Você não está ensinando uma matéria fora da sua existência. Você não está ensinando alguma coisa que não passou ainda pelo seu coração. Por isso que o princípio de ser de Jesus é primeiro mergulhar numa profunda transformação da nossa própria personalidade na personalidade de Cristo. Ele em mim, ele em nós, que dá a esperança da glória. Eu não sou exemplo com um marketing pessoal. Não sou eu quem toca trombeta a meu respeito. Eu não faço marketing pessoal de mim mesmo. A Bíblia diz, seja outro que te louve. Jesus nunca falou de si, nunca exaltou suas qualidades. Sim, ele diz, olhem para mim. Paulo também diz assim, sede meus imitadores, porque na proporção em que eu sou de Cristo. E é assim que tem que ser. Os ensinadores verdadeiros têm as marcas de Jesus. Paulo, o ensinador, diz, eu trago no corpo as marcas de Jesus. Como exemplo de humildade, de mansidão. São qualidades essenciais dentro de uma atmosfera de amor. Você não vai conseguir amar, cativar corações com agressividade, com violência. Muito pelo contrário. Se você conseguir cativar alguém por esses meios, há uma patologia aí, é um sadomasoquismo violento. Nós não estamos falando de doença, estamos falando para pessoas normais. E que nós temos a necessidade de olhar para Cristo, para que Ele transforme a nossa vida na sua verdadeira imagem, para a glória de Deus. Em segundo lugar, nós vamos destacar do ensino de Jesus através do não sendo apenas exemplo, mas dando exemplo. Agora nós chama a atenção nesse segundo ponto sobre as ações.
O primeiro, sendo exemplo, são valores intrínsecos. Ele era o que ele era, manso e humilde. Agora, esse homem manso e humilde, que se esvaziou até a morte de cruz, ele dá o exemplo. E aqui tem um episódio, antes de ler o texto, muito conhecido, sobre a ação de Jesus de lavar os pés do discípulo próximo da sua morte. Ele estava sendo levado para a morte, ele sabia disso. Numa reunião lá, ele lavou os pés dos discípulos. E o Pedro não entendeu aquilo, se recusou. Onde já se viu, o Senhor é maior que nós. E quando ele faz isto, aí ele dá a explicação por que ele fez isso. Ele diz, eu dei o exemplo. E no capítulo 13 de João, do versículo 12 até o versículo 20, diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, preste muita atenção nesse termo, eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E Jesus faz uma síntese do ato. Eu dei o exemplo. E depois ele diz assim como eu fiz, vocês devem fazer. Sendo o exemplo e dando o exemplo. Porque é uma consequência. Só que nós podemos interromper. Há muita gente com potencial extraordinário, é um exemplo, mas ele não transforma isso nas ações. Ele tem um conhecimento bíblico, tem uma compreensão bacana, mas aquilo está dentro dele, não transmite, não transforma isso em energia, não vai às ações. E Jesus, sendo o exemplo, o homem perfeito, manso e humilde, agora ele vai às ações, ele age. Aquele é um ato simbólico. Quando ele diz assim, vocês devem fazer isto que eu fiz. Ele não está mandando repetir o ritual. Embora o sistema religioso repita o ritual, não é necessário. O que ele estava dizendo por detrás daquilo, sirvam uns aos outros. Tenham como meta de vida não ser servido, mas servir. E tudo isso está implicado o quê? Salve, recupere, facilite, promova o bem-estar. Jesus, ao lavar os pés do discípulo, que era uma atividade de escravo na época, e também era uma atividade importante para quem hospedava, tinha os servos que lavavam os pés, porque eles faziam longas caminhadas, os pés eram sujos, os pés eram cansados, muitas vezes feridos, e naturalmente aquela água era uma água preparada, enfim, para não só fazer a limpeza dos pés sujos, e o próprio Jesus diz assim, vocês já estão limpos pelo que eu digo, mas as ações sujam os pés, são as ações, representam raiz idas e vindas. Diz assim, ele lavou os pés, ele tirou a sujeira e promoveu o bem-estar. Ele está dizendo assim, a tua missão na terra é fazer exatamente isso com teu marido, com a tua esposa, com teu filho. Por isso que os ensinadores dão exemplos, os ensinadores verdadeiros de Jesus, aqueles que são discípulos e discipuladores. Eles fazem isto. Você está observando que é muito mais do que passar informação,
que a informação esteja impregnada nas nossas ações. E assim as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim, nos ensine esse caminho. Quando Israel dava o exemplo, o povo do mundo dizia, vamos nós subir à casa do Senhor para que nos ensine o seu caminho. Ganhe o direito de ensinar dando exemplo. Isto é muito simples, você sabe disto muito. Agora é preciso colocar isso na agenda das atividades, em todas as ações, aproveitando todas as oportunidades. Dá o exemplo que Jesus está dizendo. Eu amei, assim como eu amei, dê o exemplo. Ele está dizendo assim, eu sofri, dê o exemplo. Ser crente é sofrer para poupar o outro. É trazer para si. É ficar com o pior e dar o melhor para o outro. Nas mínimas coisas. Até na partilha do pão da mesa. Exemplificar, se tem 4 pessoas na mesa e tem 3 bifes, coma feijão e arroz. Fique sem o seu bife. Seja o último a escolher. Coisas assim, facilite a vida do outro. Mas a gente percebe que o mundo anda na contramão. Cada um fura a fila, atropela e faz um monte de bobagem. Por quê? Porque não dá exemplo. Que a gente vê muitas vezes na igreja, na distribuição do pão, não estou falando da ceia em si, mas é um atropelo, são reivindicações, são exigências, gente reclamando de tudo que é lado, reivindicando seus direitos. Isso é uma das coisas que nesse país se aprendeu hoje, é o retrato da crise, é a reivindicar direito, sem muitas vezes ter direito, extorquindo, passando na frente. Por isso que o mundo é assim, cheio de ódio, cheio de morte, cheio de passionalidades. Agora, quando os discípulos agem na contramão disso, que somos referência do céu aqui na terra, aí a coisa muda de figura. Nós criamos um ambiente diferente, de cordialidade, de partilha. Por quê? Porque nós estamos não só sendo, mas dando exemplo. E em terceiro lugar, Jesus sendo exemplo, dando exemplo, agora ele transforma os discípulos em exemplo. Essa é a nossa missão. É nesse momento, depois de 3 anos de convivência, no final de Mateus, um texto muito conhecido, em Mateus 28, de 19 a 20, quando ele diz, agora vocês podem ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinem a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eu quero grifar isso aí. Ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que coisa extraordinária. Jesus agora ele é o multiplicador. Transforme tudo que vocês viram em mim, tudo que vocês viram através de mim, agora sejam vocês os atores, os portadores dessa boa nova. Transformem o mundo com a pregação deste evangelho, que transforma a nossa vida de caos, de pecadores, em discípulos mansos e humildes de coração. E só manso e humilde de coração é que acha descanso para a alma. É muito difícil ser manso e humilde de coração, é uma negação, mas o resultado é extraordinário. É alívio, é leveza na alma, de você poder olhar nos olhos das pessoas com pureza, sem mácula, sem animosidade. Agora você vai transformar, ser agente de transformação. Você é um transformado para transformar. Você agora é conhecido de Deus e você vai levar esse conhecimento para as pessoas, torná-lo conhecido de outros. E os outros vão glorificar a Deus através do nosso exemplo, sendo exemplo e dando exemplo. E agora nós vamos multiplicar isso porque essa é a nossa missão, única missão, diga-se de passagem. O resto é apenas intervalo da nossa existência. Essa é a palavra, esse é o tom, essa é a batida do tambor, daquele que dirige, que comanda o barco da nossa existência, que dá o ritmo certo das remadas.
Fora disto é do maligno. Não existe nada fora desse princípio que Jesus ensinou que realmente possa repercutir em vida plena, em vida abundante. A vida abundante é uma promessa, mas como resultado de ser e de agir e de transformar. Que essa palavra fique no seu coração e que não esqueça disso, que nós estamos em missão, nós estamos transformando o mundo, não pela força nem pela violência, mas pela ação do Espírito Santo, transformando em primeiro lugar a gente. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz, os teus ensinamentos são verdadeiros e como ensinadores, fazendo parte integral da missão da grande comissão, eu peço que o Senhor desperte no coração de cada irmão, de cada irmã, essa responsabilidade, que essa palavra apenas estimule a fé de cada um, para que cada um de nós olhe para o nosso próximo, especialmente aqueles que estão dentro da nossa casa, que comem do nosso pão, que caminham junto com a gente, sejam realmente os nossos, sejam objetos do nosso ensino, que possamos dar, sendo exemplo e dando exemplo e transformando essa gente em exemplo de vida santa, de vida mansa e humilde, de gente que não vence pela força, pela violência, mas pelo teu Espírito. Fala com cada um de nós, fortalece a nossa fé nesses momentos tão cruéis, tão difíceis, porque a pior coisa que está acontecendo no mundo não é a pandemia, a pior coisa que está acontecendo no mundo é egoísmo, avareza, enfim, são pessoas que querem levar vantagem em tudo, ganhar em tudo. Ensina-nos a perder para a gente ganhar, a morrer para a gente viver. Faz esse milagre no coração dessa gente, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.